Me diga uma coisa, é verdade que os profissionais eles podem se surpreender com os resultados que cada paciente obtém quando se trabalha os sonhos? Conta isso. Ah, é verdade e é o que acontece no meu Uhum. programa, né, porque Uhum. muita gente tem vontade de trabalhar com sonhos, mas como nunca conseguiu trabalhar com isso, não sabe o que vai conseguir quando começar a trabalhar com sonhos. Então, chega Uhum. no programa, por exemplo, com o mesmo tipo de técnica que vai repetindo de paciente a paciente quando não se trabalha os sonhos, perguntando como é que você está, como é que você está se sentindo, como é que foi a sua semana, e aí já direciona a sessão para um relato mais da consciência, Sim. né, do que está por fora do Do iceberg. cotidiano, do day by day, né, o que está Do day by acontecendo. day, dos conflitos que ele Hã, passou na semana, da isso. ruminação sobre os sintomas, muitas vezes numa ladainha, numa conversa fiada, que não leva a lugar nenhum, frustra o próprio colega, né, Aham. e inclusive frustra o paciente também. Sim, E muitas vezes o sim, sim. paciente chega e diz: "Ah, hoje até pensei em não vir, porque achei que não ia ter o que dizer". Nossa, E já esse fiz isso, hein. Já fiz isso com o meu analista. Pois é. E aí isso é um sinal que tem que estar alerta, porque o paciente assim já está dizendo: "Ó, se a coisa não melhorar, eu vou interromper esse processo, Hum. eu não vou continuar Uhum. vindo, né, porque eu estou Uhum. investindo aqui com você", principalmente se você quer, cobrar um preço justo para o seu Uhum. atendimento, Uhum. esse paciente ele quer o retorno do investimento Uhum. dele. Quanto Uhum. mais ele investe no Uhum. tratamento dele, mais retorno ele quer, mais exigente ele quer. Se Uhum. ele não tem o retorno, aí fica complicado. Aí o colega começa, através do programa, a usar os sonhos nos seus atendimentos. Aí Sim. acontece algo que ele muitas vezes se surpreende, porque ele até pensava que poderia acontecer, mas não imaginava o quanto aconteceria. Uhum. O padrão da sessão do colega modifica-se completamente, Roberto. Sim, sim, De uma sim. sessão monótona, tediosa, repetitiva, abre-se espaço para temas que o paciente nem falava e que o terapeuta Isso. nem tinha contato com aquele tipo E de conteúdo. isso aconteceu comigo. Né? Então, Você está relatando exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive a felicidade de fazer essa abordagem da qual você está dizendo e foi exatamente, tomou outro rumo, entendeu? Mudou o rumo da prova. acelera os assuntos, acelera É, os conteúdos, né? é, Porque a é. partir do momento que o paciente confia em você e vai Uhum. falar sobre algo tão pessoal, tão Muito. íntimo, tão assim, que mostra os mistérios da sua mente, os mistérios mais obscuros, ele automaticamente se predispõe a falar de questões que antes ele poderia se defender com muito mais resistência. Sim. E se a gente consegue respeitar o tempo do paciente, a gente Uhum. vai acelerar muito a entrada em contato com aspectos que, sem os sonhos, ele poderia demorar meses e às vezes Pra até chegar. anos É para entrar em isso. contato, ou não entraria em contato de jeito nenhum. Sim. O que é respeitar o tempo do paciente? Respeitar o tempo do paciente é que muitas Isso. vezes os sonhos trazem conteúdos que o paciente ainda não está pronto para receber uma interpretação nossa que evidencie esse conteúdo como a gente está observando. Como você lida com isso então, Léo? Se ele não está pronto, como é que a gente lida com isso? Ah, isso eu lido fazendo com que o paciente seja protagonista do próprio processo. Ah, beleza, ótimo. Quanto mais Uhum. eu faço o paciente falar sobre e pensar Uhum. sobre o próprio sonho, associar sobre o próprio sonho, eu vou tendo mais condições de identificar se é o momento de eu pisar no acelerador e Isso. mergulhar dentro da conflitiva do paciente, ou se é o momento de eu ir com mais cautela. Uhum. Um sinal Principalmente, tipo principalmente com as estruturas mais regressivas, com tá. os casos mais primitivos, né, com as Uhum. estruturas mais psicóticas,
autísticas borderlines, Perverso. por exemplo, né? Esses casos, a gente tem que respeitar muito o tempo do paciente e não podemos achar que a gente pode fazer uma interpretação de conteúdo inconsciente como a gente faz com os neuróticos. A Tá. gente pode perceber muito bem algumas conflitivas bem do ódio, da destrutividade, da autossabotagem, mas se o paciente está no início de um processo terapêutico, a gente guarda aquela informação para a gente e no momento adequado, quando o paciente estiver mais pronto, a gente traz isso de volta. Sabe por quê, Roberto? Por quê? Conta aí, vamos entender. Porque os sonhos, cara, o paciente vai ter outros sonhos e vai trazer outros sonhos para a terapia. Hum. E se a gente está trabalhando com sonhos dos pacientes, a gente vai ver que os conteúdos se repetem. Os mesmos conflitos aparecem em sonhos diferentes. Uhum. A Uhum. gente não precisa fazer que nem o Freud fazia, de fazer um raio-x total de um sonho só e ficar Uhum. meses. Uhum. A análise se basear na análise total de um sonho, como era nos primórdios, no início Uhum. da análise freudiana. A gente Uhum. vai ter sonhos do paciente, sessões após sessão, que vão confirmando a nossa hipótese diagnóstica e mostrando a evolução do quadro do paciente para a gente. Mais ou Uhum. menos como a Anísia da Silveira fazia com seus pacientes no, Nossa, que no, delícia. no Do hospital, hospício, é. lá no Engenho de Dentro. Psiquiátrico. Uhum, Lá no uhum, Engenho de Dentro, né? uhum, Através uhum. das pinturas dos pacientes, ela via a evolução ou a involução do quadro. Olha aí. Tá? E os sonhos é a mesma coisa. Conforme o Uhum, paciente vai conhecendo a si mesmo, vai sendo acolhido, vai sentindo no analista um continente para todo aquele conteúdo agressivo, todo aquele conteúdo repleto de ódio, de pulsão de morte, vendo que o analista sobrevive a todos esses ataques, que está ali, mesmo o paciente agindo daquela maneira, às vezes fazendo um ataque frontal ao próprio analista, os sonhos dele vão se modificando. O paciente vai melhorando na sua vida externa e internamente, inconscientemente também. uhum. Perfeito. Muito bom. Excelente.